Então sejam todos bem-vindos, nossos irmãos aqui no Pautalk, também no Facebook. Um grande abraço a todos. Nós vamos iniciar mais uma noite de estudos do livro No Mundo Maior, que é o livro que nós estamos estudando agora, né? Ô Maria, se você puder colocar aquele link aí na tela para o pessoal, talvez fosse uma boa, né? Aquele link do livro lá, né? Que eu passei para você, que é um arquivo PDF, né? Onde todos podem abrir e participar acompanhando nesse link aí o livro, né? Assim a gente não precisa ficar colocando na tela, né? Vocês vão acompanhando aí, tá? Certo? Nós estamos ainda, pessoal, no prefácio do livro, que é um prefácio do Emmanuel, tá? Um prefácio do Emmanuel, e é sempre bom a gente acompanhar com atenção o pensamento de Emmanuel, né? Para que a gente entenda o sentido do livro, né? Para que a gente possa compreender a grandeza dessa mensagem que o André Luiz nos traz, tá? Então vamos lá. Então ele diz aqui, né? Continuando, né? O Emmanuel, ainda no prefácio, né? Ele diz assim: a missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Então, o Emmanuel falando a respeito, né, do trabalho do André Luiz, né, da importância desse trabalho do André Luiz, como nos mostrar os tesouros de que nós somos herdeiros felizes na eternidade. Isso é legal. Riquezas imperecíveis que todos nós temos acesso. Vamos contrapor isso com as nossas tristezas, depressões, desânimos, né? Inseguranças, carências. Vamos contrabalancear, vamos comparar dessa situação que Emmanuel nos fala e muitas vezes os sentimentos que a gente fica cultivando, não é? Os sentimentos de baixa autoestima, eu não consigo, não dá, eu não vou vencer, eu não tenho força, né? Aí chega André Luiz e nos coloca diante dos tesouros de que nós somos herdeiros felizes na eternidade. Conforme diz Emmanuel aqui, riquezas imperecíveis, né? Mas em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Esse é o preço, né? Nós temos que adquirir sabedoria e amor, né? Que são as duas asas, né? Como diz o Allan Kardec, né? Que são as duas asas que vão nos fazer alçar voos aí, o conhecimento e o amor, né? Então, é o que Emmanuel nos traz aqui também, nos fala, né, a respeito desse trabalho do André Luiz, né? A Rossana, né, que são as coisas mais importantes, ele está dizendo aqui, é verdade, né? São as duas asas aí, né, propulsores que vão nos fazer voar, de fato, espiritualmente, né? Sabedoria e amor. Deixa eu deixar minha aguinha aqui, porque senão minha garganta... Então vamos lá, continuando, né? Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquirem dotes a vil preço e ordinárias asas de cera. Olha que interessante, né? Quer dizer, não adianta a gente improvisar a felicidade, né? De uma forma milagrosa, né?
um céu fácil de conquistar, né? Como dizem os espíritos às vezes, a gente achava antigamente que a gente ia lidar com um céu fácil de conquistar e um inferno difícil de nos regenerar, né? Tanto que era eterno, né? A gente ia e não saía mais porque a gente era difícil de regenerar, né? Mas hoje, na visão do Espiritismo, nenhum nem outro. Nem um céu fácil de conquistar, nem um inferno difícil de nos regenerar. Né? Hoje em dia, a visão da possibilidade, né, da evolução de todos nós, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Né? Só que não adianta nós cultivarmos ilusões. Não adianta cultivarmos ilusões. Não adianta querermos manter um discurso todo perfeito e uma prática toda equivocada. Né? Nós seríamos como os sepulcros caiados, né? que nos falou Jesus lá a respeito dos fariseus. Né? Branco por fora e por dentro cheio de podridão. Né? Então, não dá para nós improvisarmos a nossa evolução. Nós vamos ter que escolher materiais, né? Fazer os cálculos da estrutura e colocar tijolinho por tijolinho na terapia do dia a dia. Na terapia do dia a dia. Tá? Cada tijolinho, tijolinho da oração, tijolinho do pensamento positivo, tijolinho da caridade, o tijolinho da fraternidade, né? Da ajuda mútua, da cooperação, do autoconhecimento, não é, Maria? A Maria está dizendo, tem que ter os pés no chão e muito firme na fé. Né? Exatamente. Então, tudo isso é importante. Né? Nós não vamos improvisar. Nós não vamos improvisar, né, evolução. Nós vamos conquistar. É diferente. Né? E não adianta a gente se encolher, ficar com medo de tudo, de todos, ficar inseguro, não adianta. Né? Nós temos que nos expor. Temos que enfrentar, encarar as dificuldades de frente, encarar o desconhecido dentro de nós e também o desconhecido fora de nós. Tá? A Rosana está dizendo, tudo na vida é conquista, né? É verdade. Tudo virá com esforço. Né? E o fato de ter esforço não é um demérito. Né? Não é um demérito, pelo contrário. Né? É uma aquisição, é o emprego da nossa vontade para as aquisições que nós precisamos. Né? Então, o Emmanuel continua dizendo, somos filhos de Deus em crescimento, seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energia sutis, quais do plano superior. Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Tá? Então olha lá, né? Vamos repetir aqui. Né? Então seja nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, né? Quer dizer, o campo da matéria aqui, estejamos aqui ou estejamos lá no plano espiritual. Né? Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples. Né? Quer dizer, não vai ter erro aí. Né? Não vai ter erro com relação aos nossos destinos, com relação aos lugares que a gente vai no plano espiritual ou na matéria, a família que a gente nasce, o corpo que a gente tem, as qualidades que a gente tem, não tem erro. Nós temos a cada um segundo as suas obras. Né? Os ascendentes que nos regem, os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a nos seguir de perto, a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Tá? Quer dizer, a justiça e o amor nos acompanhando de perto, nos seguindo de perto, né? Cuidando de cada um de nós, zelando pelo nosso crescimento. A presença divina em toda parte, né? Onisciente, onipresente, onipotente, o tempo todo, em todos os lugares, dentro e fora de nós. A Joana de Ângeles, sempre é bom a gente lembrar,
A Joana de Anjos nos fala no livro Ser Consciente que a maior descoberta da atualidade é a presença do Deus interior. A maior descoberta da atualidade é a presença do Deus dentro da criatura. Porque a gente tem... Antigamente a gente imaginava Deus lá e eu cá. Deus esqueceu de mim, Deus está lá longe. Acho que Deus não me olha, Deus não me vê, Deus não me ajuda, eu estou esquecido por Deus, né? Aí a Joana fala que hoje a maior descoberta, atualmente, é a descoberta do Deus dentro da criatura, imanente na criatura. Aí é diferente, está dentro de nós. Todo o potencial superior que nós manifestamos é a presença divina. Como diz Joana, é o self, é o eu profundo, o eu verdadeiro manifestando-se, através de um potencial também superior, porque é divino, né? Então aí a coisa muda de figura, né, pessoal? Então vamos continuar aqui. A Maria está colocando, na figura de um velhinho barbudo, né, Lê? Sentado no seu trono, escrevendo, né, no livro lá. Num grande livro lá, está escrevendo o nosso destino lá, né? Está escrito, né? E a gente criou esse pensamento de que está escrito, né? Está escrito, né? Mas tudo nós podemos alterar, né? Nós podemos alterar com o nosso pensamento, com nossas atitudes, nossas escolhas. Nós sempre podemos alterar os nossos destinos, né? Boa noite, Si, Rosen, né, no Facebook participando com a gente, um abraço. Muito bem, então vamos lá. Continuando aqui. Pegar aqui. Só um pouquinho, pessoal. Prontinho aqui. Então vamos lá. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Olha lá, né? A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Tá? Quem está pensando que vai pegar as milhagens lá, né? E vai conseguir fazer uma viagem gratuita lá para o céu, está enganado, né, Maria? Vai poder trocar, né, por uma viagem lá pro plano superior, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Então não será gratuito, né? Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos, né? Quer dizer, tem gente que acredita que só porque desencarnou já virou anjo, né? Às vezes a família fica fazendo prece por aquele que desencarnou, não para ele ficar bem, mas fica pedindo para ele ajuda, né? Como que achando que a pessoa, só porque desencarnou, já sabe de tudo, já está junto com Deus. E não é assim, né? É uma pessoa que vai ter uma continuação no plano espiritual, conforme foi o tipo de vida que ela teve aqui na Terra, né? A Maria vai chegar lá levando os mesmos conflitos, verdade, né? Mesmos sentimentos, mesmos conflitos, tudo igual, tudo igual. Só vai diferenciar as energias, né? A nossa vestimenta, aqui na matéria, uma vestimenta pesada, difícil de carregar, né? No plano espiritual, uma vestimenta mais sutil, embora possa ser pesada também, dependendo dos pensamentos que a gente cultiva, né? Se a gente cultivar na Terra pensamentos pesados, deprimentes, né, negativos, nós criamos densidade no nosso perispírito. E nós somos mais facilmente atraídos ao campo gravitacional do planeta. Como dizem os espíritos, somos difíceis de carregar. Teve situação do André Luiz já, nós vamos ver aqui no livro, que o instrutor falou assim, vocês dois aí, falando para o André Luiz e para um outro espírito, vocês dois carregam esse aí, porque esse aí é pesado de carregar. Eu vou levar outra pessoa sozinha, vocês dois levam esse aí, porque esse aí é pesado. Olha que coisa, né, gente? Espírito pesado, né? Cultiva pensamentos pesados, perispírito pesado, ele sofre mais a influência do campo gravitacional do planeta, porque ele atrai mais matéria, átomos materiais, até no seu corpo espiritual. Gente, o nosso corpo espiritual é uma semimatéria. Nós levamos para o plano espiritual muitos átomos da vida material.
Porque não nos desprendemos dos átomos da vida material. Só que não dá para ver, né? Logicamente que a gente não consegue ver o espírito, a não ser que a gente tenha mediunidade, né? Então, mas a gente leva, né? Então nós temos que ir nos desprendendo, né? Também no plano espiritual a gente tem que se desprender desses átomos pesados, né? Aqui na matéria a gente fala assim, que os metais pesados fazem mal para o nosso corpo, né? Você vê até para o nosso corpo físico, certos átomos pesados fazem mal, né? No plano espiritual também, certos átomos pesados, né, vão fazer que a gente pese. Você sabe que o espírito tem peso, né? O espírito tem peso, já foi objeto de estudo, inclusive pesagem, né? Materialização de espírito já foi pesado pacientes terminais, no momento exato da morte da pessoa, houve uma perda de peso. Até o senhor Hernani Guimarães Andrade, que foi um dos maiores pesquisadores espíritas, né, já desencarnado há alguns anos, ele falou dessa experiência, né? Nos livros dele ele fala dessa experiência aí, que o peso ele sempre era de algumas gramas, se eu não me engano 70 gramas, uma coisa assim, tá? Acho que entre 40 e variava entre 40 e 70 e alguma coisa de gramas, né? Então seria o peso daquilo que existe fora do corpo, vamos dizer assim. Quando a gente morre, né, seria o que sobrevive fora do corpo, né? O que o corpo perde aí no momento do desligamento, né? Lógico que é muito questionável isso, a gente entende, né? Mas é uma informação aí, né? Então vamos lá. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei, em toda parte, né? Então a gente vai transpor a aduana, né, as divisas ali entre a vida material e a vida espiritual, exclusivamente com a bagagem que nós houvermos cultivado. Ninguém vai levar a bagagem do outro, mas também o outro não vai levar a minha, né? Cada um vai estar de posse da sua bagagem. E a nossa bagagem é a bagagem de sentimentos, de pensamentos, do que fizemos, do que projetamos dentro de nós para o futuro, de como vemos o mundo. Essa é a bagagem que a gente leva para o plano espiritual, né? E a gente aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Às vezes tem pessoas que questionam a hierarquia, aqui na matéria não gosta de hierarquia, né? Vive brigando com o chefe, brigando, né, com uma série de questões aí dentro da instituição, né? Dentro das instituições, porque não consegue lidar com figuras de poder, né? Às vezes é uma pessoa mais rebelde, né? Chega no plano espiritual, a pessoa vai ter que lidar com chefes também, vai ter que lidar com espíritos mais evoluídos, né? Aqui na Terra, quando a gente lida com alguém que tem um pouco mais de energia, uma pessoa um pouco mais austera, tal, a gente já fica bravo, né? E lá no plano espiritual a gente sabe que eles são muito austeros, os espíritos são muito austeros, são generosos, são amorosos, mas são muito corretos, muito enérgicos, austeros. Nós sabemos disso, né? Mas isso faz parte das ilusões que a gente cultiva na matéria, né? A gente cheio de melindre, cheio de 9 horas, né? A gente muitas vezes fica criando essas ilusões, né? Às vezes até sob a justificativa de que é espírita. Não, porque eu sou espírita, eu sei o que eu estou falando, não sei o quê. E começa a se indispor, né, com pessoas com patrão, com pessoas que têm autoridade, que
que a gente não deve aceitar tudo, é claro, nós não podemos ser subservientes, mas nós temos que aprender a servir, né? Diz no livro Nosso Lar, uma das pessoas que André Luiz conheceu, né, ele fala assim, André, se eu não me engano é o Ulisses, fala assim, só evolui verdadeiramente aquele que aprendeu a obedecer. Só é verdadeiramente livre quem aprendeu a obedecer. É interessante, né? Porque a gente acha que a liberdade está em eu me rebelar contra tudo e todos. Aí eu estou demonstrando que eu sou livre. Não, porque ninguém manda em mim, então eu sou livre. É o contrário. Só é verdadeiramente livre quem aprendeu a obedecer. Porque às vezes a gente é livre por fazer o que a gente quer, mas a gente está preso ao erro. A gente está preso à nossa revolta, à nossa rebeldia. Então a gente não está livre, né? É diferente, por exemplo, né, Maria? Maria colocou a humildade acima de tudo, né? É verdade. A Rua Estrela colocou liberdade requer muita disciplina. Com certeza, Rua Estrela, você foi brilhante aí, exatamente isso. Paulo de Tarso, ele falava assim, um período que ele ficou preso, né, pelos romanos, né, sob o pedido lá dos judeus, ele ficou preso, né, pelos romanos, né. E ele fala assim que ele escreve numa das cartas dele que ele mandava para as igrejas, né, que ele tinha fundado e tal. Ele fala assim: em cadeias, mas livre. Em cadeias, mais livre. Olha que interessante, né? E essa é a liberdade real. Porque ele estava preso, muito embora, estava livre, porque não estava preso ao erro. Porque ele não estava sendo acusado de alguma coisa que fosse real. Ele estava sendo constrangido pelos fariseus, né? Que queriam, como fizeram com Jesus, queriam fazer com ele e tal. Então ele estava tranquilo com a consciência dele, né? A Maria. E ao orgulho também, né? O orgulhoso não aceita ordens de ninguém, né? Verdade. Né? Todos esses defeitos, nós chamamos de defeitos, né? A Joana de Ângeles fala que são os filhos diletos do ego. O ego inchado, o ego imaturo, o ego inseguro. Saem todos esses defeitos que a gente chama de defeitos no Espiritismo, né? São os filhos diletos do ego. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Com Emmanuel, no prefácio ainda do livro No Mundo Maior, né? Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Né? Então, essa acomodação nossa aqui, podemos esquecer lá, porque nada virá do acaso, nada vai cair do céu, nem com aparências exteriores, nem com títulos. Às vezes a gente chega no plano espiritual com títulos. Ah, mas é porque na Terra eu era isso, eu era aquilo. Aí chega lá no plano espiritual, a gente quer mandar em todo mundo. A gente se acha o o rei da cocada preta, né? Lá no plano espiritual. E chega lá, ninguém conhece os títulos que a gente tem. Os títulos não são válidos, né? Seja de medicina, de psicologia, de, né, religiosos. Chega lá, os títulos não valem, né? Fala, esse título aqui, infelizmente, não tem como fazer transferência, né? Não tem como transferir, nós não aceitamos aqui, não tem validade, né? Você não pode eliminar matérias, né? Então, né, é lógico, quanto mais nós valorizarmos o espírito aqui na matéria, né? Por exemplo, o André Luiz, né, que ele era médico, chegou no plano espiritual, não pôde exercer a medicina, teve que levar um bom período até que começasse a estudar mesmo na área dele, né? Mas olha que foi suada a coisa, né? Isso porque ele não valorizava nada o espírito. Ele se deteve apenas no academicismo materialista, né? Como a maioria faz. É lógico que a pessoa que se voltar, qualquer profissão, em qualquer área, né, da vida, a pessoa que se volta mais para o espírito,
para a compreensão do ser humano, da vida superior, do Evangelho, vai chegar no plano espiritual muito mais credenciado, em qualquer área que for. Vai chegar muito mais credenciado. Né? Aquele que busca o aprendizado do Espírito, sem medo de contrapor as verdades materialistas, sem medo de passar por ridículo, né? Por louco, por endemoniado, né? Você está com o demônio. Então, sem medo de nada disso, a pessoa será muito mais reconhecida no plano espiritual. Porque teve coragem, porque não negou Jesus. Como Jesus falou, aquele que nega a mim e aquilo que eu estou ensinando, né? Aquele que se envergonha de mim não é digno, né? De mim. Né? Então, nós não podemos nos envergonhar, não podemos nos esconder, nós que somos espíritas, né? Então é lógico que esse é um desafio que todos nós somos chamados, né? Então, continuando, os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Né? Quer dizer, aqueles que já enxergam tudo isso que o Emmanuel falou aqui, né? A importância da escalada, degrau por degrau, do esforço, do preço do suor, né? Para aproveitarmos as bênçãos celestiais na prática do bem, não vão se surpreender com as narrativas de André Luiz. Não vão se surpreender. Que já estão acostumadas a entender que tudo exigirá boa vontade, esforço, humildade, fé e amor. Tudo exigirá isso. Né? E é sobre isso que André Luiz vai falar. Né? Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé, para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Né? Quer dizer, sabem eles que não receberam o dom da vida para matar o tempo. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui apenas para nos distrairmos, né? Nós estamos aqui para aprendermos, para crescermos. Todas as situações que nós passamos, elas trazem um aprendizado que nos cabe aproveitar, que nos cabe reter, que nos cabe refletir. Né, Rossana? Tem que pensar nisso todo dia, né? Você colocou aí, exatamente. Temos que lembrar disso todo dia. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Olha, hoje em dia eu tomo muito mais cuidado com isso. Antigamente, quando eu via que uma coisa não estava dando certo, ficava lá teimando e ficava, né, contrariado. Mas hoje, eu percebi em mim que hoje em dia esses estudos vão fazendo a gente perceber que quando a vida fala não, é porque outra situação vai surgir. Ou porque não é o momento agora. Né? Não é o momento. Esse não é criativo, é um não importante para nós. Né? E muitas vezes a gente revolta, a gente fica aflito, desesperado, né, Ana Cláudia? Nós não podemos, temos que entender. Né? Às vezes, pessoal, nós estamos falando de coisas simples, corriqueiras do dia a dia. Uma pessoa que ia te visitar e não veio, e você fica contrariado lá, não veio, depois você vai entender por quê. Muitas vezes acaba acontecendo uma determinada coisa com ela ou com você, que era melhor que não tivesse vindo. Entendeu? A vida é cheia dessas sincronicidades, né? A vida é cheia dessas coisas, é só a gente começar a perceber isso. Então, quando a gente se frustra em alguma coisa, fica tranquilo. Precisava ser assim. A não ser que seja responsabilidade nossa, né? Que às vezes os nossos descuidos, as nossas negligências, muitas vezes acabam criando alguns problemas. Mas tem coisa que foge ao nosso controle, né? Então a gente precisa aprender a compreender essas coisas aí, né? Aí continuando. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos,
As afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. O Emmanuel já tá prevendo aqui contrariedade das pessoas, né? Já está falando aqui, ó, os crentes do favoritismo, aqueles que acreditam que existem favoritos na criação, que o meu Deus é melhor do que o seu Deus, que não há Deus maior do que o meu Deus, porque o meu Deus é o Deus da minha igreja, aquela história toda que é uma bobagem, né? Mas os crentes do favoritismo, mesmo no meio espírita ou em qualquer parte, né, que acham que tem privilégios, né, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos. As afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade, até no meio espírita. No meio espírita a gente lembra, né, que tem muitas pessoas que não gostam do André Luiz, infelizmente, né? Porque o André Luiz pega na ferida, né? Os instrutores espirituais, eles pegam bem no nosso calo, né? Eles falam mesmo abertamente das nossas dificuldades. É que nem a Joana de Anjos, fala mesmo, né? E às vezes as pessoas gostam que fica aquela coisa no ar, para cada um interpretar de um jeito. O pessoal gosta disso, né? Para polemizar. Aí fica aquelas discussões, aquelas polêmicas, e pergunta tal, e pergunta não sei o quê, né? E aí quando começa a coisa mais concreta, quando o André Luiz descerra os detalhes da vida espiritual, como é que é de fato lá, aí muita gente não gosta. Porque muitas vezes o André Luiz contraria conceitos que a pessoa colocou na cabeça, ela quer que seja daquele jeito. Né, Maria? Aí a pessoa não gosta e fica já meio contrariado, né? A Jade está colocando, é a tal da fé que não está em acreditar que se vai receber aquilo que se pede, mas aquilo que merecemos, né? Cabe a nós, se bem que não cabe a nós saber o que merecemos ou não, né? Nós não temos condição de avaliar o que nós merecemos ou não. Deus é que tem condição de avaliar. Eu pelo menos não sei avaliar o que eu mereço ou não, né? Jesus falou, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Então isso tudo é válido. É lógico que nós temos que usar o discernimento para saber o que a gente pede, se nos é lícito ou não, se é bom para nós ou não. Saber o que buscamos ou como buscamos as coisas, né, Jade? E saber também a hora de insistir e em cima do que insistir. Porque às vezes a pessoa fica insistindo em cima de coisas que não devia, né? Por falta de discernimento, né? E às vezes não, às vezes até vale a pena insistir em determinadas coisas, que é o que Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á. Então a gente tem que fazer, cada um tem que fazer o seu discernimento, né? Arroz Estrela, hoje falávamos sobre isso, que um dia vamos entender os desencontros, as perdas e dores, pois vamos estar preparados, maduros, isso mesmo. Então, né, esse é o futuro, né? Mas que nós vamos já no presente exercitando, né, essa capacidade de compreender. O Deoclésio, olhar para dentro de si mesmo. Verdade. Então vamos lá, terminando aqui o prefácio, né? É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. A pessoa não gosta de André Luiz, não vai ler André Luiz, não vai respirar o campo dos estudos de André Luiz. Vai perder esse campo maravilhoso que André Luiz nos trouxe. Não é? Quem gosta de André Luiz, quem se identifica, quem quer estudar, vai passar a respirar o ar, as vibrações, os ensinos, as presenças relativas a esse ambiente, a essa sintonia psíquica que André Luiz nos traz. Não é? Que em certos momentos chega a ser sublime. Não é, Maria? Nos nossos estudos aqui, em certos momentos chega a ser sublime.
né? Às vezes a gente não encontra palavra para expressar certos sentimentos que nos acometem em certos momentos dos estudos, de tão sublime que é, né? Então, é uma coisa que quem vier, verá, né? Quem participar, né? Quem investir nisso, e a gente tem conforme o nosso investimento, né, Ana Cláudia? Conforme o que a gente investe, a gente colhe. É da lei, né? É da lei que seja assim. E para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Para os que questionam e se revoltam com certos ensinos do André Luiz, para aqueles que aceitam e se sintonizam e se identificam com isso, se alimentam dessas vibrações, né? Então, o Emmanuel exora a bênção do Eterno para todos nós, né? Isso foi em Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. Em 47. Né? Então vamos lá, vamos começar agora o primeiro capítulo, né? Vamos ao primeiro capítulo. A Jade, eu acho o André Luiz muito difícil de ler, a linguagem é antiga, difícil de ter uma leitura fluente. Eu perco a vontade de continuar lendo. Esse é o pensamento de muitas pessoas no movimento espírita, Jade. E a gente respeita, porque a gente sabe da dificuldade de fato. Vocabulário, né? Um modo às vezes como é escrito. A gente está acostumado já, faz muitos anos que a gente tem lido, né? A coleção do André Luiz, então... Por isso que a gente aproveita para fazer estudos assim online, né, Jade? Por isso que é interessante, né, Maria? A gente já estudou quase a coleção completa do André Luiz aqui, online. E boa parte desse material está gravado. Né? Inclusive a gente está gravando aqui. Vai ficar o vídeo aí para vocês, o áudio, o vídeo. No próprio Facebook depois a gente coloca. Então a gente vai digerindo, a gente vai analisando, vocês vão... A gente vai construindo um pensamento coletivo aqui, né? Devagarzinho, digerindo o conteúdo que ele traz. Fica muito melhor. É maravilhoso. A melhor forma de estudar André Luiz é essa aqui que a gente está fazendo. Pelo menos foi o que eu mais gostei de fazer até hoje. Tá? Então vamos lá, vamos sair dos entretanto e vamos direto para os finalmente, como diz, né? Capítulo 1, então. Entre dois planos. Entre dois planos. Esplendia o luar revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste espraiados no horizonte. Semelhavam-se a castelos de espuma láctea perdidos no imenso azul. Confinando com a amplidão... Aqui, peraí, aqui, né? Parece que está errado aqui. Não, é confinando. É confinando mesmo. Confinando, pensei que era combinando com a amplidão. Confinando com a amplidão, o quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto. Porque o André Luiz, ele tá viajando, eles estão volitando, ele está vendo lá embaixo o quadro terrestre. Contrastava, ele já estava vendo a paisagem terrestre lá, contrastando com a amplidão dos horizontes, do céu, né? Que ele estava observando, as luzes no horizonte, tá? É mais ou menos isso, né? O quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gás esvoaçante. É interessante o contraste do céu, da terra, na visão do André Luiz, naquele momento, né? Que deve ser diferente de quem está apenas voando de avião, né? Que só vê a dimensão material. Vê o céu, mas vê o céu material, né? Não vê o céu espiritual, a dimensão além da nossa, é diferente, né? Então, simbolizando adornos de gás esvoaçante. Evoquei neste momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo
Se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. Né? Interessante, né, a imagem que ele traz aqui, né? A solidão imponente do plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Isso aqui é interessante, né? Às vezes a gente está lendo um livro e às vezes a gente chega num certo momento do livro que parece que o livro chama uma oração, né? Porque é tanto sentimento de gratidão, às vezes um conceito novo que se iluminou na nossa cabeça, um insight que a gente teve, né? Uma visão que a gente tem, assim, que parece que aquilo gera tanto sentimento, né? Gera tanta gratidão, né, Maria? Que parece que chama uma prece. A gente está como que contemplando o infinito, contemplando a criação, contemplando a perfeição divina, né? E aquilo chama, evoca em nós sentimentos sublimes, evoca em nós a vontade de orar. Não é, Diana? É interessante, quem gosta de ler sabe disso, né? Às vezes a gente fecha o livro e se entrega a oração tomado de sentimentos assim, né? Muito profundos, indizíveis, né? Difíceis de traduzir na linguagem propriamente nossa, né? Humana, no nosso pensamento, né? São momentos elevados, né, Maria? É verdade. Então vamos lá. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. Né? Quer dizer, ele estava nesse momento à noite, né? Era noite aqui na terra pelo jeito, né? E ele rendia culto de amor ao Eterno, né? Viajando o espaço, né? Vindo para a terra, né? Então nós estamos submetidos ao ciclo de dia e de noite, porque é contado conforme o circuito aí em torno do seu próprio eixo, né? A Terra vai girando, e também o circuito dos anos aí em torno do Sol, né? Mas o dia girando no seu eixo, né? A Terra. Então os espíritos, conforme se aproximam mais da Terra, eles estão mais sujeitos ao tempo da Terra, que é contado, tem como medida a rotação da Terra e o movimento de rotação em torno do Sol, tá? A gente fala que os espíritos têm outro tempo, né? É porque eles não ficam absolutamente presos ao tempo da Terra, né? Eles transcendem em outras dimensões, né? Transcendem esse tempo da Terra, porque nós estamos presos a essa rotação da Terra. Ok, pessoal? Estamos presos à rotação em torno do Sol, do ano, né, que nós temos, ok? Mas eles estão vindo para a Terra, então a noite, o dia, né, eles acabam vivendo também conforme nós vivemos, é natural, né? Tá? O luminoso disco lunar, aí a Lua está lá, né? Então, ele está vendo as estruturas materiais, logicamente, né? O Sol, a Lua, né? A noite, né, nesse momento, né? O luminoso disco lunar irradiava destarte maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos iniciada-se a evolução terrena, e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada, suspensa, clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteada a jornada dos santos. Olha que coisa maravilhosa, a gente se arrepia até de ouvir isso, né? E de pensar dessa forma, né? Olha que coisa incrível, né? E a gente vê a Lua no céu e nem para pensar nisso, né? Chega a me emocionar nesse momento aqui, porque a gente nem para pensar nisso. Olha o que o André Luiz está pensando, puxa vida, né? Aquele disco lunar, né?
aquele disco, aquela lâmpada acesa no céu da noite, já viu o nosso planeta primitivo. Já estava lá. Os seres estavam nas cavernas ainda, né, primitivos, mal saídos da animalidade, já estava lá aquela lâmpada acesa no céu. Né, Rosana? Passa batido, né? E essa mesma lâmpada viu passar, né? Viu surgir as civilizações, viu passar os conquistadores, nortear a jornada dos santos. Quantas civilizações já surgiram e já desapareceram. E o disco lunar está lá presenciando tudo isso. Né? Interessante, né? É quando a gente transcende o tempo, é quando psicologicamente, emocionalmente, a gente adentra o profundo da vida, o profundo da existência, e a gente sente esse sabor de eternidade. A gente comunga desse tempo numa escala muito maior do que o tempo do aqui e agora, né? Do hoje, do ontem, da refeição que a gente fez. Olha como a gente volta, né? Parece que cai, né? A gente está sem aquele sabor de eternidade, né? A liberdade do espírito, né? Que não tem tempo. Para o espírito, ele se move além da matéria. Né? O espírito se move em outra dimensão. Tá? Nós, espíritos, nos movemos em outra dimensão. Nós vivemos essa dimensão através do nosso corpo. Mas espiritualmente, se quisermos, né? Nós nos movimentamos em outra dimensão. Né? Às vezes quando a gente está lendo um livro, por exemplo. Né? Então vamos lá. Testemunha impassível. Observar a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplar as incessantes renovações da geografia política do mundo, brilhada sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciara todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Né? Que interessante a gente pensar assim, né? E ali, aquela testemunha impassível no céu. Né? Aquela testemunha impassível. É como aquela árvore, né? Às vezes a gente vê uma árvore secular, uma árvore milenar, com aquele tronco enorme, aquela coisa maravilhosa, aquela copa gigantesca, né? Uma sequoia aí, né? De muito, uma idade enorme, né? Que já viu também se modificar a paisagem, né? As cidades, as civilizações, né? E está ali aquela árvore gigantesca, né? Quietinha, impassível, ali observando a tudo, né? Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. É isso mesmo, né? Da impressão da lei divina, né? Serena e imutável, presente ali, sempre agindo quietinha, observando a tudo e a todos, né? Dá a impressão dessa presença divina mesmo, né? Que é o que André Luiz sentiu também na hora, né? A região do encontro está próxima. A palavra do assistente caldeirado interrompeu minha meditação. André Luiz estava lá todo, né? Meditando, pensando, voando, né? Voando, volitando e voando em pensamento também, né? E Caldeirado falou que a região do encontro estava próxima, né? Que estavam chegando no lugar que eles precisavam ir, né? O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só.
Não viajávamos ambos sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio à companhia dos necessitados. Né? Então eles iam ouvir o instrutor Eusébio. Era uma palestra, né? Que eles iam participar do instrutor Eusébio, que era um abnegado paladino do amor cristão. Imagina quantos abnegados paladinos de amor cristão estão no plano espiritual, né? Alguns até voltarão a reencarnar, outros já nem precisarão mais reencarnar, a não ser em missão de grande amor, de grande renúncia, né? Mas eles iam ouvir um desses trabalhadores aí, né? Eusébio dedicava-se já muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano, renunciar a posições de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia a prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Né? Então, André Luiz está traçando aí o perfil de Eusébio, né? Um pouquinho da personalidade de Eusébio, né? Que há muito que ele se dedica ao socorro espiritual, com vastíssimos créditos no plano espiritual, né? Renunciar a posições de realce, que é uma possibilidade que os espíritos têm, né? Muitas vezes eles podem ir para regiões muito mais elevadas, né? Eles podem participar de ambientes muito superiores, com pessoas muito mais evoluídas, mas preferem ficar aqui ligadas, próximas ao planeta, por amor, por renúncia, como foi o caso de Bezerra de Menezes, né, pessoal? E muitos outros aí, alguns que a gente nem fica sabendo, né? Que renunciam a oportunidades maravilhosas, sublimes, para ficar nos ajudando, para ficar nos socorrendo, né? Então é realmente muito amor. Muitos deles fazem isso também porque estão trabalhando, alguns fazem isso também porque estão trabalhando para ajudar determinados afetos do coração. Aqui no caso o Eusébio não fala nada a respeito disso, né? Mas alguns até fazem isso porque pretendem socorrer ainda algum afeto querido. Um marido, um filho, uma esposa, um pai, um avô, uma avó, um amigo, um irmão, que ainda está nas regiões de sofrimento, ou que está encarnado, né, precisando ainda de apoio, de ajuda, né? Então isso é muito comum no plano espiritual, né? Então o trabalho dele é um trabalho de superintender, né, uma organização de assistência numa zona intermediária. O que é uma zona intermediária? Né? É uma zona que não é nem, né, nos planos elevados, nem na Terra propriamente aqui. Né? Fica nas regiões intermediárias ali, geralmente de sofrimento, né? Nem no plano superior, nem na Terra propriamente. É uma zona intermediária, né? Atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, né? Ligados à Terra. Né? Então ele recebe pessoas ali nessa zona intermediária, ensina, auxilia, dá assistência, né? E também a pessoas recém-libertas do corpo físico, tá? Recém-desencarnados que começam a ser treinados, né, provavelmente, para o trabalho no plano espiritual. Tá? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui então. Vamos ficar nesse ponto aqui. Semana que vem nós vamos continuar, né? Já estamos quase 9 horas, né? Aí nós vamos ouvir aí a palestra do Eusébio, né? E vamos poder então refletir um pouquinho mais, tá bom? Pois é, passa rápido, né, pessoal? Mas graças a Deus foi bem produtivo, né? Vamos então
novamente fecharmos os nossos olhos, né? E vamos, mais uma vez, agradecemos a Jesus pelo ensejo do estudo, pela oportunidade da convivência,